Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade à correção das questões de matemática que caíram para a GCM de Itajubá, em Minas Gerais, aplicado pela banca Inepan. Então, se você vai fazer o concurso para a GCM de Embu das Artes, essa aula vai ser uma mega revisão, corrigindo mais 5 questões de matemática aplicado por essa banca que ninguém acha nada na internet. Se você quer saber como foram essas questões de matemática, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma aula, porque esse canal é exclusivo para você que pretende ser policial. GCM, policial militar ou policial penal. Nós vamos trazer tudo que vem caindo nos concursos para que você consiga arrebentar já na sua próxima prova. Combinado, senhores? E como nós temos algumas provas para acontecer no final do ano de 2024, nossas aulas vão te ajudar demais, porque o grande monstro aí são as questões de matemática, né? Então é importante você estar inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Combinado, senhores? Eu já gravei 3 aulas corrigindo questões anteriores da banca Inepan. As 2 primeiras aulas, se você não assistiu, assista depois, onde eu corrigi aí a prova para a GCM de Santa Isabel, que foi aplicada por essa banca Inepan. Na aula anterior, foi as primeiras 3 questões de matemática, também da banca Inepan, que caíram lá para a GCM de Itajubá. E agora eu finalizo essa prova de Itajubá. E já na próxima aula eu vou corrigir as questões que caíram para a GCM de Bofete, no interior de São Paulo. E também foi aplicado pela banca Inepan. Combinado, senhores? Eu já tenho mais outras 2 provas dessa banca, então tem muitas aulas aí que vão te ajudar demais você entender os raciocínios. As questões dela não são difíceis, são tranquilas, mas você precisa ter alguns conceitos de matemática, como é o caso da nossa primeira questão. Vamos lá, põe aí, produção. Foi a questão 14 dessa prova, que falava o seguinte, ó: simplificando e racionalizando 70 dividido pela raiz quadrada de 200, temos. Então aqui, ó, já entra um dos temas que eu diria que é complexo, que está no edital dessa banca, e todas as provas dela sempre tem esse conceito aí de simplificação de raiz quadrada e racionalização. Então a racionalização você vai usar mais aí no segundo ano do ensino médio, né, quando vai trabalhar ali trigonometria, enfim. Então é um conteúdo que você vai ver que não é difícil, mas se não tiver os conceitos, não consegue sair do zero, não consegue desenrolar, tá bom? Mas vamos colocar esse número aí, ó: 70 dividido para a raiz quadrada de 200. E aí você deve lembrar e deve perceber que 200 é uma raiz quadrada não exata, né? Mas antes da gente trabalhar a simplificação de uma raiz quadrada, vamos trabalhar a racionalização. O que significa racionalizar? Nunca, jamais, você pode ter uma raiz embaixo aí da fração, tudo bem? Em cima não tem problema. Se fosse, por exemplo, 70 raiz de 200, sem novidade, aqui tivesse qualquer outro número, sei lá, 5 ou qualquer outro número, não tem problema nenhum, aqui não precisaria racionalizar. Mas quando tiver uma raiz embaixo, não importa se ela é quadrada, cúbica, enfim, ela tem que ser racionalizada. O que significa isso? Que você vai multiplicar pela mesma raiz, só que vai ser em cima e embaixo, tá? Eu falo em cima e embaixo e eu escrevo o contrário, né? Escrevo embaixo e em cima. Mas enfim, você vai pegar sempre esse valor da raiz e vai copiar ele 2 vezes, em cima e embaixo. Então falou em racionalizar, isso é racionalizar, tá? E como é que eu vou resolver isso aqui agora? 70 vezes a raiz de 200 continua sendo 70 raiz de 200, Brasil. E aqui, ó, como é uma multiplicação, eu vou pegar o 200 vezes o 200, tá? A raiz eu mantenho. E 200, esquece os zeros, tá? 2 vezes 2 dá 4. Nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, tudo bem? Então, 200 vezes 200 vai dar 40 mil. Tranquilo, senhores? E aí você vai perceber que sempre que você fizer essa raiz vezes ela mesmo, você vai conseguir ter agora nesse momento, uma raiz quadrada exata. Por quê? 40 mil eu tenho uma raiz quadrada exata. Vou copiar aqui, ó, o de cima, tá? Então ainda não deixo no de cima. Mas o 40 mil, a raiz quadrada dele é 200. Por que é 200? Porque 200 vezes 200, eu acabei de fazer aqui, não. 200 vezes 200 deu 40 mil, então o caminho inverso da raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, que vai me dar o que está aqui dentro da raiz. Dá 200, Brasil. Consegui desenrolar aqui. Aí, eu já consigo até facilitar aqui, ó, de cortar esse zero com esse zero. Então, ó, pra gente dar continuidade aqui, ó, vai sobrar só o 7 raiz de 200
E embaixo? Embaixo vai sobrar só o 20, né? Porque eu cortei esse zero com esse zero, por isso que esse cara pegou só o 7. Então vai ficar 20 aqui, ó. Beleza, agora entra na parte da simplificação de uma raiz quadrada. Como eu falei, o 200 ele é uma raiz não exata. Então, como é que eu faço isso? Fatorando. Eu vou pegar o 200 e vou fatorar, tá? Ó, mesma pegada ali do MMC, lembra? Então você vai dividir por 2, ó. 200 para 2 vai ser 100, continuo por 2. 100 para 2 vai ser 50, continuo para 2. 50 para 2 vai ser 25, agora só dá por 5, ó. 25 para 5 dá 5 e 5 para 5 vai ser 1. E aí, a partir do momento que você racionalizou não, você simplificou, deixa eu usar todinho agora com a tinta. A partir do momento que você simplificou, eu vou olhar os parzinhos, ó. Eu tenho duas vezes esse cara. Por que eu não vou pegar esse último aqui, de repente você está se perguntando? Porque a nossa raiz é uma raiz quadrada, né? Tem um 2 ali imaginário, certo? Se fosse uma raiz cúbica, se fosse isso aqui, ó, raiz cúbica de algum número, aí eu ia pegar de 3 em 3. Pegou o bizu? Se fosse uma raiz quinta, aí eu ia pegar de 5 em 5 números iguais, tudo bem? Mas no caso, como é a raiz quadrada, eu pego de 2 em 2. Então você vai perceber também ó, que o 5 também aparece duas vezes. O que significa isso, senhores? Que eu vou manter esse cara e eu vou colocar elevado a 2, porque ele aparece duas vezes. E o 5, a mesma coisa, eu mantenho ele e coloco elevado a 2, porque ele aparece duas vezes, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Nosso espaço está até curto, eu vou fazer um pouquinho do lado de cá, depois eu apago lá, tá? Ó, então vai ficar assim, ó, a raiz, tá? Coloca a raiz, de 2 elevado a 2, vezes esse 2 que sobrou sozinho, vezes o 5 que está ao quadrado. 5 ao quadrado. Brasil. Feito isso, senhores, olha só. Eu vou agora fazer as alterações que precisam ser feitas agora. Ó. Percebe que esse 2 está ao quadrado e a raiz também é quadrada. Então eu consigo cortar esse 2 com a raiz. Esse 2 vem para fora da raiz. Beleza? A mesma coisa com esse 5. Né? Esse 2 eu consigo cortar com a raiz. Então ele também vem para fora da raiz. Agora perceba que esse 2 não tem ninguém em cima dele, né? Então ele vai ficar preso lá dentro da raiz, tudo bem? Então, todo número que está elevado a 2, eu consigo anular com a raiz aí. E aí vai ficar 2 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10. Ou seja, fazendo essa simplificação do raiz quadrada de 200, a minha resposta é 10 raiz quadrada de 2, tudo bem? Aí agora sim eu volto para cá, para que você consiga entender todo o raciocínio aí, tá bom? Então vai sobrar o 7. E quanto que é esse cara aqui, ó? O raiz quadrada de 200? Eu acabei de chegar. É o 10 raiz quadrada de 2. Beleza. Dividido para 20. Tudo bem, senhores? Eu posso e devo cortar esse 0 com 0 ali, beleza? E 7 vezes 1 continua sendo 7. Raiz quadrada de 2 dividido para só esse 2 que sobrou aqui embaixo, tudo bem? Se você também quisesse fazer 7 vezes isso dá 70, não tem problema, mas o 70, na hora que eu cortar o 0 com 0, vai continuar sobrando 7 e o 2 embaixo, tudo bem? Então, a resposta que tiver 7 raiz quadrada de 2 dividido para 2 é a correta, que está na nossa alternativa D de Jennifer, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta um pouco o vídeo. É um assunto que de repente é novo para você, você vai ter um pouquinho de dificuldade, não é todas as bancas que cobram essa ideia de racionalização, mas você vai perceber que é bem tranquilo de se resolver. Eu vou até passar mais, como eu sei que é um assunto um pouquinho chatinho, eu vou passar mais um aqui, exercício fora do que a banca cobrou, para que a gente consiga praticar e entender mais ainda o raciocínio, tá? Então eu vou apagar a lousa nesse momento. E por isso que eu falei que eu ia dividir em duas aulas para a gente poder trabalhar mais tranquilamente cada conteúdo, tá, senhores? Mas vamos lá. Eu vou montar aqui agora o número 300. Então imagina que eu tenho a raiz quadrada de 300, que não é uma raiz exata. Nós vamos fazer o quê? Vamos fatorar esse cara aí, ó, tá? Então por 2, 300 para 2 vai ser 150, por 2, 150 para 2 vai ser 75, esse cara dá por 3. 75 para 3 vai ser 25. E agora vai ser por 5. 25 para 5 vai ser 5. E agora por 5 vai ser 1. Tudo bem? E aí, ó, pegando os parzinhos, esse cara tem 2, esse cara tem 2. Ou seja, eu vou pôr a raiz aqui. Eu vou pôr 2 ao quadrado vezes esse 3
vezes o 5 ao quadrado, tudo bem? Porque o 5 também aparece duas vezes. Mesma pegada, ó, corta esse com esse, o 2 vem para fora. Vezes, ó, mesma coisa, esse cara vai cortar, o 5 vem para fora. E vai ficar o quê? Só o 3 lá dentro. 2 vezes o 5 dá 10. Então a resposta desse cara aqui, ó, é 10 vezes a raiz de 3, beleza? Aí eu ponho um desafio para você. Acha para mim aí a raiz quadrada de 180. Faça a mesma pegada e deixa aqui nos comentários. Eu quero ver se você conseguiu resolver e se está batendo. Aí eu vou te responder aqui nos comentários do YouTube se você acertou, te dando parabéns aí. Combinado? Então tira, agora fatora a raiz quadrada de 180 usando esse mecanismo aqui. Tranquilo? Bora dar continuidade. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade aí. Espero que você tenha deixado o like aí, fortalece, compartilha com aquele seu amigo que vai estudar também para essa prova, para a GCN de Embu das Artes. Mas vamos na nossa questão 15, uma questão bem tranquila que falava o seguinte, ó, o dobro de 50% menos o triplo de 15% é. E aí você vai olhar que nas alternativas são bem parecidas, né, ó, 0,55%, na B, 0,55%. Então parece a mesma coisa, mas são distintos aí os números, né, os valores, né, as informações que ele passa aí, tá? Então essa banca, ela adora fazer esse tipo de pegadinha. Se caso você não se atentar, você chega aí no número que é esse aí, ou 55, ou 5,5, enfim, e aí você pode ser induzido ao erro, tem que ter muita atenção, tá? Mas vamos montar isso aí, ó. Ele quer o dobro de 50%, então o dobro de 50% menos o triplo, né, de 15%. Opa, de onde eu tirei esse 4 aqui, meu Deus? O triplo de 15%, tá? Então, 2 vezes 50 vai ser 100. 100 sobre 100, Brasil. Menos 2 vezes o 15 dá 45, dividido para 100. E aí, ó, eu estou fazendo uma subtração com frações com denominadores iguais. Então, lá no sexto ano do ensino fundamental, você aprendeu que quando os denominadores forem iguais, mesmo que você esteja subtraindo ou somando, mantém ele, e aí eu faço a conta só em cima, ó. 100 menos o 45 vai ser 55. A tinta tá caindo aqui, ó. 55%, beleza? Aí, ó, tem duas maneirinhas da gente resolver isso aqui, tá? Para que você consiga desenrolar aí na sua prova. Você pode fazer essa divisão, né? Teria, vamos dizer assim, duas respostas. Ou estaria assim, ó, 55%, essa é uma das respostas que é cabível para essa questão, ou eu faço essa divisão. Então, ó, todo número tem uma vírgula imaginária, a vírgula está aqui, tá? Quando eu divido para 100, essa vírgula recua duas casas. Então, se ela recua duas casas, ela estava aqui, ela volta uma, volta duas. Então, essa resposta também é possível estar nas alternativas, tá? Ou essa, nunca as duas. Ou vai ser essa correta ou essa correta. Aí nós vamos analisar as alternativas. Põe aí, produção. Percebe que 55% não tem, né? Aí você fala, ó, professor, mas essa alternativa A aí, cuidado, a alternativa A tá 0,55% e não 55%. Por que, senhores? Qual a diferença? Esse símbolo significa que eu vou dividir esse número para 100, que era o que estava sendo feito aqui, ó, né? Ó, ele estava sendo dividido para 100. Então é 55 para 100 e não 0,55%. Nessa alternativa A, na verdade, é isso aqui, ó, 0,55 dividido para 100. Ou seja, essa vírgula vai recuar mais duas casas para a esquerda, tá? Então, por isso que a alternativa A está errada. Olha como a banca é bem maldosa. Na B, 0,55. Opa, aqui, ó. Então, a B é a nossa alternativa correta, beleza? Pode marcar aí, produção. Na C e na D não tem nada a ver, 5,5, então não cheguei a isso aí, né? Mas eu penso que a banca, o que ela pensou? Na hora do cara fazer divisão, de repente ele não sabe que está dividindo para 100, a vírgula volta duas casas, imagina que ele, de repente, volte só uma casa. Se ele voltar só uma casa, ele poderia ir muito bem ou na C ou na D aí, no 5,5, tá? E a alternativa E é mais para preguiçoso mesmo, né? Coloco o 55, eu cheguei no 55 para 100, e eu nem faço a divisão, simplesmente eu vou lá no 55, então a banca ela pensa em vários erros do candidato, tá? Mas como eu falei, a alternativa B de bravo é a correta aí. Uma questão tranquila, porém, se você não souber fazer as divisões, né, o conceito de
estou subtraindo com denominadores iguais, então eu consigo copiar de uma vez. Se fosse diferentes, eu tinha que tirar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum. Então a ideia de fração aí, nessa questão bem tranquilinha. Bora para nossa próxima, bora lá. Oi aí, produção, questão de número 16. Então, ó, já adianto para os senhores. A produção tá pondo aí, ó. Fala assim, ó. Ana Alice recebe 15% a mais do que seu colega de trabalho, Pablo. Então você percebe que nessa prova aqui, ó, foram duas questões envolvendo porcentagem. Eu venho falando nas aulas, né, alguns temas que são muito cobrados por essa banca Inepam. Então, porcentagem, se você tiver dúvida ainda, estude bastante, porque é certeza que das 5 questões lá para Gisele de das Artes, uma delas, pelo menos uma, será de porcentagem, assim como uma vai ter de ser de juros, provavelmente vai vir uma de probabilidade, uma de anagrama. Então são alguns temas bem cobrados por essa banca. Então estude bastante se você quer realmente gabaritar lá, tá? Mas vamos dar continuidade. A Analice recebe 15% a mais do que seu colega de trabalho, Pablo. Se a Analice tiver um aumento de 8% sobre o seu salário, sabendo que o salário de Pablo é de 4.560, qual é o salário de Ana Alice com o aumento? Aí, ó, aqui, uma questão de porcentagem, mas eu achei ela difícil. Uma questão complexa, se você pausou o vídeo aí e tentou resolver, de repente deu uma bugada aí. Mas aí eu vou pegar do fim para o início, tá? Ó, porque ele fala aí que a Ana ela já recebe 15% a mais do que o Pablo. Só que ela fala, quer dizer, a questão não fala o salário da Ana, da Ana Alice, mas fala o salário do Pablo. Então, eu vou partir do salário dele, tá? Ó, 4.560 é o salário dele, é 100%, tá? E o da Ana? O da Ana é a mesma coisa, mais 15%, tá? Ó, então eu vou te mostrar duas maneiras de resolver. Qual é a maneira que a maioria dos alunos fazem, tá? E não tá errado, tá tranquilo, mas tem que fazer um cálculo a mais. Vai colocar assim, ó, 4.560 é 100%, Brasil, e aí coloca 15% aqui. Não tá errado, tá? Como eu falei. Você vai fazer aquilo ali e vai chegar no número. Ah, R$200, beleza. Você vai ter que fazer um cálculo a mais, que é o quê? Pegar esses R$200, que é os 15%, só um exemplo, tá? Não sei quanto que dá ainda. E soma com o valor do salário do Pablo. Aí, ou seja, eu chego no salário da Ana, porque o dela é um valor a mais. Aqui, quando eu coloco 115, eu já chego direto na resposta, tá bom? Então, por isso que eu prefiro sempre usar. Então, falou em acréscimo, você acrescenta em cima do 100. Falou em desconto ou decréscimo, você tira do 100. Então, por exemplo, se ela falasse assim que a Ana Alice aí recebe 15% a menos, então eu colocaria aqui, por exemplo, o 85. Por quê? Porque é 15% menos do que o 100, tudo bem? Então, falou em desconto, você tira de 100. Falou em acréscimo, você acrescenta no 100, tá bom? Mas vamos lá. 100 vezes o x vai ser 100x. E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 4.560 vezes o 115. Bora lá. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes o 6 dá 30, sobe o 3, 5 vezes esse dá 25, mais o 3 dá 28, sobe o 2, 5 vezes esse dá 20, mais o 2 dá 22, sinal de mais. Uma vez esse número vai ser ele mesmo, não vou nem fazer, vai que não bate, né? Sinal de mais. E uma vez ele, de novo, vai ser ele mesmo. Tranquilidade. Somando tudo, 0, 0, 8 mais 6 dá 14, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, mais esse dá 7, mais esse dá 13, sobe 1. 3 mais esse dá 7, mais o 5 dá 12, sobe 1. E aqui vai ser 5. Beleza? Só confirmar aqui. 11, 12, 13, aí, 14, sobe 1, ó. 11, 12, 13, 14, ó. Já errei um número aqui, tá vendo? Isso que é importante conferir. Beleza. Ó, 11, 12, 13, 14, sobe 1. 9, 10, 12, sobe 1, certinho. A gente não pode errar, né? Pode dar essa moleza aí. 52, 44, 00. Tá multiplicando, vai dividindo. 52, 44, 00, dividido para 100, vai cortar esses dois zeros. Então, o salário da Ana, eu acabei de descobrir, é R$ 5.244. Mas não é isso que ela pergunta aí, qual que é o salário da Ana Alice. Ele fala assim, ó, se Ana Alice, põe de novo, produção, se Ana Alice tiver um aumento de 8% sobre o seu salário, tá? Então é sobre o salário dela que eu acabei de descobrir que estava escondida essa informação. Qual é o salário da Ana Alice com esse aumento? Então eu vou fazer novamente uma conta bem parecida aí, tá? Vamos lá. Agora eu já sei o salário dela, 5.244, é 100% do salário da Ana, e aí eu já vou colocar o 108 lá. Pegou o bizu aí? Se você colocou 8, não tem problema, tá? Mas começa a praticar de uma maneira que você já chega direto. Sugiro que você, se de repente você não fez, pausa o vídeo,
faz dessa maneira e faz dessa outra maneira aqui, ó, que eu acho que é dessa maneira que geralmente a maioria dos alunos fazem, né, ó. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema aqui? Que eu vou chegar num outro valor e às vezes a banca coloca esse outro valor como pegadinha. E esse é o meu medo de você ser induzido ao erro, porque eu vou chegar no valor aqui, como eu falei, deu R$50 de aumento. E aí você vai lá na alternativa 50. E aí você erra a questão por bobeira, tá? Então, se fosse 50, que é só um exemplo, eu acrescento aqui, tá bom? Então vai ser sempre isso. Ali eu já chego direto, tá bom? Então bora lá. 100 vezes o x vai ser 100x. E eu vou fazer o 108 vezes aquele número lá. Vamos lá. E aí, sempre que a gente está gravando alguma coisa, aí passa o cara do churros, que é o caso que está passando aí, eu acho que você está ouvindo de fundo. Passa o ferro velho, chega, entrega. É isso aí, a vida do concurseiro é essa. Não é fácil, não. O único dia fácil foi ontem. Bora lá. 8 vezes o 4 dá 32, sobe o 3. 8 vezes 4 continua sendo 32, mais o 3 vai ser 35, sobe o 3. 8 vezes esse dá 16, mais o 3 dá 19, sobe 1. 8 vezes esse dá 40, mais o 1, 41, sinal de mais. 0 vezes os 4 números são 4 zeros, sinal de mais. Uma vez aquele número vai ser exatamente aquele número. Aqui vale ressaltar, senhores, que eu já vi aluno fazendo isso aqui, ó. 0 vezes esse não vai mudar nada, então não põe. Cuidado, tem que pôr, tá, senhores? Por quê? Você percebe que ele andou uma casinha a mais para a esquerda, então tem que pôr, que dá toda uma diferença, tá? Ó. Senão na hora de somar, eu somo esse 4, às vezes com esse 5, e aí vai dar problema, tá? Tem que empurrar para a esquerda mesmo. Aqui vai ser 2, 5 mais esse vai ser 5, 9 mais esse vai ser 13, sobe 1. 1 mais 1 dá 2, mais o 4 vai ser 6, 4 mais 2 dá 6, e aqui vai ser 5. Beleza. Aí, eu já vou adiantar, tá? Esse número eu vou ter que dividir para 100. Se eu vou colocar ele lá, para a gente não perder nenhuma etapa. Esse 3, 5, 2. Então tá multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então eu vou dividir para 100. E qualquer número que eu divido para 100, senhores, ó, lembrando, todo mundo tem uma vírgula imaginária ali e tal. Eu não vou nem perder tempo de montar isso aqui e fazer uma divisão para 100. Não faça isso. Vai dar problema para você, vai perder muito tempo. Então, qualquer número que eu divido para 100, essa vírgula ela recua 2 casas. Então vem para cá. Se eu tivesse dividido só para 10, ela voltava só uma casa. Para 1000, 3 casas, tá bom? E assim sucessivamente. Então qual que é o salário da Ana com esse aumento aí de 8%? Vai ser esse valor aqui, ó. R$ 5.663,52. Cadê a questão? Cadê? Tá aqui. E a alternativa que tem 5.663,52 centavos, a alternativa A, de habilitado para o TAF, lá na GCM de Embu das Artes. Vem trabalhar comigo aí. Vem ser GCM Embu das Artes, uma das melhores guardas da grande São Paulo, quiçá do Brasil. Beleza, senhores? Então a alternativa A é correta. Como eu falei, é uma questão que eu tinha que pegar do fim para o início para desenrolar ela. Então é um pouquinho mais complexa e não tem jeito. Para a gente conseguir pegar esse bizu aqui, é resolver muitas questões. Já tem mais de 500 aulas aqui no canal. Se você assistir todas elas, eu tenho certeza que você vai melhorar muito em matemática, porque a gente resolve muitas questões de provas anteriores de diversas bancas. E porcentagem, por exemplo, é um tema megamente cobrado em todas as provas. Todas as provas têm uma de porcentagem, tem uma de regra de 3, então é importante você assistir todas as aulas do canal, tá bom? Bora para nossa próxima, bora lá! Oi, produção, tá acabando, questão 17, falar o seguinte, ó, numa turma de judô, 3 crianças possuem 5 anos, 5 crianças possuem 6 anos e 7 crianças possuem 7 anos. Qual é a mediana das idades das crianças? Então é um outro tema aí que também corre o risco de cair para a GCM de Embu das Artes, porque foram 2 provas seguidas, né? GCM de Itajubá, que é essa, e GCM de Santa Isabel, também caiu mediana. Então pode ser que em Embu das Artes também caia esse tema, que não é difícil, é bem tranquilo. Essa questão, por exemplo, foi brinde. Para quem assistiu a aula aí para a GCM de Santa Isabel, essa aqui foi brinde, não tenho o que errar, tá? Mas vamos retomar ela aí, ó. Falou que 5 crianças têm 5 anos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí, continuando. 6 crianças... Não, peraí. 3 crianças possuem 5 anos. Então, são só 3. Cavalo. Beleza. 5 crianças possuem 6 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Falou 5 crianças? 5 crianças. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E aí, finalizando, 7 crianças possuem 7 anos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então,
Qual que é a ideia para, de repente, você estar na primeira aula, né? Na outra aula eu acabei explicando melhor o que é uma mediana. Primeira ideia é você colocar os números que ele te dá em ordem crescente ou decrescente. Eu, particularmente, prefiro fazer do menor para o maior. Então, eu faço da ordem crescente, tá? Então, ele falou que 3 crianças têm 5 anos, tá aqui. 5 crianças têm 6 anos. Você percebe que ele vai confundindo as ideias de 5 com 6, com 7? Então, isso já é uma maldade da banca aí, tá? E depois ele fala que 7 crianças têm 7 anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei todas as crianças ali, as 7 crianças com 7 anos. E aí, agora eu vou contar quantas crianças eu tenho ao todo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 crianças. 15 crianças dá um número ímpar, por isso que eu falei que essa questão ela é brinde. Por quê? A mediana vai ser a criança que está bem no meio entre essas 15. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, esse aqui é o meio. Quer ver, ó? Vamos ver se tem 7 para lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 crianças para cá e eu tenho 7 crianças para lá. Quem é que está no meio? É essa criança de 6 anos. Então, a mediana de uma quantidade ímpares de número vai ser sempre o cara central, ele vai ser a mediana. Então, põe aí já a produção para a gente finalizar. A alternativa A, que tem os 6 anos, é a correta. E aí você fala assim, professor, e se tivesse mais uma criança? Vamos imaginar, vamos colocar aqui, ó, 5. Mais uma criança com 5 anos. Aí você percebe que eu teria agora 16 crianças, então é uma quantidade par. E aí o que eu faria? Eu pegaria no meio também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para lá eu também tenho 8. Então qual que vai ser a mediana? Se agora eu tenho... É só mais um exemplo, tá? Vai que, porque em Santa Isabel foi uma quantidade par, tá? Vai que na sua prova em Budas Artes seja uma quantidade par. Então a mediana seria esses dois caras. Aí como é que você faz? Você soma eles, você tira a média, tá? Ó, você pega 6 mais 6 e divide para 2. 6 mais 6 vai ser 12. Dividido para 2 vai ser 6, tá? Mas essa seria a ideia aí, tá bom? Vou fazer até diferente para que você fale, ah, pessoal, então vai continuar sendo do meio? Não, eu vou fazer mais uma vez, vou mudar o número aqui, ó. Vou colocar um outro número lá, 8, tudo bem? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E aí você percebeu que, ó, a mediana já estaria aqui, né, ó. Como eu coloquei um cara para lá. Tudo bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o oitavo tá aqui. Mesma coisa lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo tá aqui. E aí como é que seria a mediana desses caras? Como eu falei, eu tiro a média dos dois que estão no meio, tá? E divido para 2. 6 mais 7 dá 13. E 13 dividido para 2 dá 6,5. Você percebe que já muda tudo? Então, se tiver uma quantidade par, vai ser os dois do meio. Eu somo e divido para 2. Se for uma quantidade ímpar, o cara que está no centro é a mediana. Tranquilo, senhores? Sem novidades? Espero que tenha entendido. Não esquece do like. Olha que aulão que eu estou dando para vocês aí, para que você consiga arrebentar. Então, vários conceitos que vêm caindo nas últimas provas dessa banca, provavelmente vai estar na sua próxima prova, independente se é para esse de Budas Artes ou qualquer outro cargo que essa banca venha fazer. Então, essa aula vai te ajudar demais. Beleza, senhores? Bora para a nossa última questão de hoje. Bora lá. Numa aplicação sob regime de juros simples, o valor da taxa mensal é de 0,15%. O tempo é de 1 ano e 3 meses e o valor dos juros é R$ 1.462,50. Então, eu já entendi que é uma questão de juros. E aí eu vou colocar a primeira fórmula aqui, ó, sempre em pé, primeiro. Beleza, senhores? Então, ele já me falou alguns valores aí, ó. A taxa mensal, 0,15% ao mês. Beleza. E o tempo? 1 ano e 3 meses. Eu nunca vou usar 2 unidades de medida. Eu transformo esse 1 ano e 3 meses, tudo em meses, tá? Ó. 1 ano e 3 meses são 15 meses, concorda comigo? Porque 1 ano tem 12, mais 3 dá 15, beleza? E qual que é o juros? R$ 1.462,50. Você vai perceber que você não tem o capital. Então, primeiro, sempre eu coloco em pé para entender o que está faltando ali. E aí agora eu venho com a fórmula, que é J igual a CIT. Então, para mim, é a fórmula mais fácil que tem na matemática, não tenho o que errar, tá? E aí, agora na linha de baixo, eu vou colocar as informações que eu tenho. Eu tenho o J, então, no lugar da letra J, eu ponho o valor que ele tem, ó, R$ 1.462,50. Senhores, se você não faz isso, que eu faço aqui de colocar em pé, de repente você vai colocar essa informação lá no lugar do capital. E aí vai te dar problema, porque aí você vai estar
discriminando que esse valor é de capital e não é. Na verdade, ele pergunta qual é o capital, tá? O capital eu não tenho. A taxa, 0,15%. Esse símbolo de porcentagem, eu já falei para vocês que ele significa que eu estou dividindo esse número para 100, tá bom? Vezes o tempo, que é de 15 meses. E aí você vai perceber que é uma equação do primeiro grau, que é a base da matemática. Tá, ó, tá dividindo, passa multiplicando. Quando eu vou multiplicar esse número por 100, essa vírgula vai 2 casas para a direita. Então ela estava aqui, ela vem parar aqui, eu não preciso colocar, tá bom? E lá, 15 vezes o 0,15 vai ser 2,25. Pode fazer aí que vai bater com isso, tá bom? Aqui tá multiplicando, vai vir para cá dividindo. Bora fazer essa divisão aqui, ó, do lado de cá, tá? Então, vamos fazer essa divisão aí, que as bancas adoram trabalhar com esses números muito grandes e principalmente dividindo por um número com vírgula. A gente já tem dificuldade de fazer divisão. Imagina dividir um número gigantesco desse para um número pequenininho e com vírgula. Mas tem 3 passos aí para você conseguir desenrolar. O primeiro deles, pôr a vírgula onde não tem. Segundo passo, igualar a quantidade de casas após a vírgula. Eu tenho 2 casas, então eu ponho 2 zeros aqui, ó, para eu ter 2 casas. E o terceiro e último passo é só tirar as vírgulas, beleza? Agora é só fazer a divisão. Junta todo mundo aqui, porque se eu juntar o 146 não dá para dividir para 225, tá? Então aqui vai ser 6 vezes o 5 vai ser 30, sobe o 3. 6 vezes esse dá 12, mais aquele dá 15, sobe 1. 6 vezes esse dá 12, mais aquele vai ser 13. Fazendo a subtração, vai ser 2, 6 menos esse dá 1, 4 menos o 3 dá 1, e 1 menos 1 dá 0, não precisa pôr. Baixa esse 5 aqui, vai ser 5 vezes. 5 vezes 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes esse dá 10, mais o 2 dá 12, sobe 1. 5 vezes esse dá 10, mais 1 dá 11, glória a Deus por isso, ó, deu o número que eu queria. Baixa esse 0, vai ser 0 vezes. Baixa esse 0, vai ser 0 vezes. E baixa esse 0 também será 0 vezes. Ou seja, o capital é de R$65 mil. Esse é o capital inicial. Só que aí a banca comeu bola, porque, põe aí, produção, na alternativa A está 6.500. Ou seja, ela é só para induzir ao erro, tá? Por que ela está aí para induzir ao erro? Porque eu cheguei no capital, mas a pergunta é montante. E aí o montante, senhores, é essa fórmula aqui, ó. O montante é o capital que eu apliquei mais os juros que rendeu. Então, são 2 pegadinhas que as bancas colocam geralmente em questão de juros. Primeiro, ela faz com que a taxa seja diferente do tempo. Você percebeu aí que eu coloquei 1 ano e 3 meses, eu transformei tudo em meses e aí concordou. Mês com mês, né? A taxa está ao mês e o tempo estão em meses. E a segunda pegadinha, aquela pergunta montante, aí você chega num valor, e esse valor ele é pegadinha. Por quê? Porque ele é só o capital. E qual que é o montante? É esse dinheiro mais os juros que rendeu, tá bom? Só que, como ela errou, por que ela errou? Porque na alternativa A está 6.500, e percebe que não é 6.500, tem um zero a mais, é 65 mil, ou seja, ela mesma caiu na pegadinha dela, tá? Mas vamos imaginar que, o que ela pensou, né, que era 6.500 de capital. Aí eu somo com esse juros que tinha lá no início, ó, 1.462,50 centavos. Somando isso aqui, ó, vai ser 0, 5, 2, 6, 4 mais esse dá 9 e 6 mais 1 dá 7, ok? Então, põe aí de novo, produção. A alternativa que ela colocou como correta no gabarito, a alternativa B, R$ 7.962,50. Porém, pelo fato de não ser, né, esse número não é 6.500, ele é 65 mil. Então, se eu pegar 65 mil mais esse 1.462, vai dar 66.462, teria que ter essa alternativa 66 mil, mas você percebe que nem tem essa alternativa, tá? Então, por isso que ela coube recurso nessa questão, e ela foi honesta, ela aceitou o recurso, então ela foi anulada. Mas eu trouxe a resolução para você entender os mecanismos de como resolver uma questão de juros, quais são as pegadinhas que as bancas colocam, isso todas colocam, tá? Que a taxa não concordar com o tempo, cobra montante ao invés de cobrar os juros ou o capital, enfim, e aí você tem que saber resolver esse tipo de questão, tá? Já na próxima aula eu trago a correção para GCM de Bofete, que também foi aplicado para essa banca Inepan. Eu tenho outras provas aplicadas para outros cargos, mas matemática não muda. Então é importante você estar inscrito, ativar o sininho para não perder nada até a data da sua prova para GCM de Embu das Artes ou qualquer outro concurso aplicado por essa banca Inepan. Tudo bem, senhores? Já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!